A Fernanda me perguntou como se trata uma síncope vasovagal. Então eu fui estudar um pouco. Eu li esse trabalho, Manutenção e Terapia da Síncope Vasovagal, uma revisão, é um artigo gratuito na internet, e fui estudar esse outro trabalho aqui do PubMed, que chama-se Manobras de Contrapressão Isométricas do Braço para evitar, para cortar, para abortar a síncope vasovagal. Então nós vamos ver o que são essas manobras isométricas aqui. Você vai entrar no site Saúde e Ciência, clicar aqui no primeiro quadradinho, onde está escrito síncope, onde tem essa moça desmaiada aqui, e aí você vai entrar no artigo 166, né, que a Fernanda quer saber como melhorar a síncope vasovagal, levando-se em consideração que você já tem o diagnóstico de síncope vasovagal. Essas manobras só são úteis na síncope vasovagal, que na verdade é o tipo mais comum de síncope. Geralmente, quando a pessoa vai ter uma síncope, um desmaio súbito, aquele desmaio que você perde a consciência, cai ao chão e já recobra a consciência. Quando acontece isso, você geralmente tem um aviso. Você começa a ficar com escurecimento visual, você começa a ficar meio tonto, perde o chão, você começa a se sentir fraco e com a cabeça vazia. Você sente que você vai desmaiar. Então existem algumas coisas que você pode fazer na hora que está começando o aviso. Você faz um esforço isométrico. O que quer dizer isso? Sem mexer o corpo. Você vai fazer um esforço igual desse nosso amigo aqui, que ele sabe o que é uma contração isométrica. Você veja que ele faz um esforço grande, mas ele não se movimenta, os membros estão parados, as pernas estão paradas. Esse movimento que você contrai os membros com força, contrai os músculos intensamente, sem se mexer, nós chamamos de contração isométrica dos músculos. Então, nessa hora, como o nosso amigo aqui está fazendo, a gente vai usar algumas manobras para tentar impedir que a síncope venha e que nós tenhamos um desmaio. O que é que visam essas manobras? Por que a gente faz essas manobras? Muitas vezes a pessoa tem síncope, por exemplo, por ficar muito tempo em pé. O que acontece quando a pessoa fica em pé muito tempo? O sangue ele começa a ficar armazenado nos membros, principalmente nas pernas, que podem guardar um grande volume de sangue. Então, o retorno de sangue para o coração diminui, a pressão cai, consequentemente, o coração, quando bate, ele leva menos sangue para o cérebro. Quando o volume de sangue cai abaixo de uma quantidade mínima que o cérebro precisa, a pessoa desliga, a pessoa desmaia, cai ao chão, aí o cérebro fica ao mesmo nível do coração, né? Você está deitado, aí melhora um pouco o fluxo de sangue para o cérebro. Então a intenção do desmaio é melhorar o fluxo de sangue para o cérebro. E é por isso também quando você tem um ameaço de uma síncope, uma das coisas que você pode fazer para evitar que você se machuque, assim que você sentir que você está ficando fraco, você já se deita no chão. E se puder colocar as pernas para cima, se der tempo de você colocar as pernas para cima, é melhor ainda, porque daí o sangue que está nas pernas, ele volta para o tronco, aumenta o que a gente chama de cabeça de pressão, né? Aumenta a pressão arterial e o sangue bombeia mais, e o coração bombeia mais sangue para o cérebro. Então, essas manobras que eu vou mostrar, quando você contrai isometricamente os membros, os músculos, o abdômen, o que acontece? Você empurra o sangue que está armazenado nos membros, no abdômen, para o coração. O coração bate com mais intensidade, bombeia mais sangue para o cérebro e você pode abortar, pode evitar a síncope. A primeira manobra é essa que você vê aqui, em que nós temos uma mocinha. Ela pode estar deitada, pode estar sentada ou em pé, e ela deve
notando que está começando a ter uma síncope, notou que começou a ficar tonta, ela cruza as pernas esticadas com muita força, contrai a musculatura do abdômen, e eu não marquei aqui, mas ela deve se abraçar também. Se abraçar, ela se dá um abraço assim bem forte, contrai a musculatura do abdômen e as pernas esticadas, cruzadas também, ela se contrai com muita força. Isso faz com que o sangue, né, como eu comentei, saia dos membros, vá para o coração e aumente a pressão do sangue que vai para o cérebro. A segunda manobra, também similar, é uma manobra em que você vê esse rapaz fazendo, que você contrai o abdômen com muita força, você prende uma mão na outra e você tenta afastar os dois braços um do outro com as mãos aqui presas, enquanto contrai a musculatura dos braços também. E a última manobra é a manobra da bolinha de tênis, porque você vai ter que andar com uma bolinha na mão, né? Vai ter que ter uma bolinha ali no bolso, né? Mas é o seguinte, notou que você está começando a ter uma síncope, você pega a bolinha, aperta com bastante força na mão, contrai a musculatura abdominal, a musculatura dos membros inferiores também, você faz muita força, como se você quisesse esmagar a bolinha. O efeito é o mesmo, o sangue que está retido nos membros volta para o tronco, o coração bombeia mais para o cérebro e você pode evitar de ter uma síncope. Outras coisas que você pode fazer para evitar síncope, principalmente no calor, o Brasil é um país muito quente, são o seguinte: você deve tomar bastante líquido, trocar a água por soluções isotônicas. Essas soluções que as pessoas tomam na academia, quando estão fazendo ginástica. Além das soluções isotônicas, pode complementar também com outros líquidos durante o dia, tomando no mínimo 2 litros de líquido por dia, se você não tiver nenhum problema cardíaco ou renal. Se você for jovem e não tiver pressão alta, e realmente for uma síncope vasovagal, você pode aumentar um pouco o sal da sua comida só, com aquele salzinho de mesa. Você não deve frequentar lugares quentes e abafados, lugares apertados, locais com muita gente, muito quente, se você é portador de síncope. Você também deve se alimentar a cada 3 horas com alimentos saudáveis, muitos legumes, muitas verduras, muitas frutas, sempre usando bom senso. E é por isso mesmo que você se alimenta a cada 3 horas para manter a sua glicemia também, o que vai contribuir para que você não tenha síncopes. Lembre-se que é fundamental, primeiro, o diagnóstico com o seu médico de uma síncope vasovagal, que apesar de ser o tipo mais comum de síncope, que é muito comum em mulheres, não é? Principalmente, não é o único tipo de síncope que existe. Arritmias no coração e outras patologias também podem levar você a ter uma síncope. Então, primeiro o diagnóstico, antes de você partir para essas manobras e seguir essas orientações. Obrigado por ter me acompanhado. Meu nome é Paulo Canda, eu sou neurologista. Esse é o saudeciência.com.br. Convido você a dar um pulinho lá no site, porque além dessa orientação que eu falei aqui, tem um pouquinho também de teoria aqui bem interessante que eu escrevi para a Fernanda e para todos vocês que querem aprender um pouquinho mais sobre síncope. Um grande abraço e até a próxima!